Neste momento, o Dorival estava por cima e ele regride na carreira dele. E pro São Paulo hoje é regredir? Hoje é. Realmente, eu acho que o Dorival não fez uma boa escolha. Por quê, Bruno? Eu acho que profissionalmente ele deveria se valorizar. Mesmo após anos de fracassos e frustrações, a torcida que jamais abandona conduziu o tricolor ao título inédito da Copa do Brasil, mostrando que a moeda pode voltar a cair de pé no Morumbi. Na grande final, o destino pregou mais uma peça ao São Paulo, colocando Dorival Júnior frente a frente contra o Flamengo, clube onde ele fez história e depois ser escanteado pela diretoria rubro-negra. Sem remorsos, Dorival deu uma aula tática a Sampaoli e calou o Maracanã com um gol de Calleri, protagonista que representa tão bem este São Paulo. E no Morumbi aconteceu a festa de gerações são paulinos, que sonhavam em ver o clube erguer o único título que faltava. Mas vamos voltar no tempo e ver a trajetória do campeão. Bom, antes disso, vamos ao ritual de você se inscrever no canal e deixar seu like. E agora vamos dar sequência a esse momento histórico para o torcedor tricolor. São Paulo preencheu sua galeria de títulos conquistando aquilo que lhe faltava e ganhando numa caminhada muito difícil, com jogos grandes, deixando pelo caminho adversários enormes e conquistando aquilo que era quase como uma obsessão. Mas agora não falta mais nada para o São Paulo. 19 de abril de 2023. O desempenho ruim da equipe nos últimos jogos pesou pela saída e a queda de Rogério Ceni. A direção do clube esperava uma melhora no nível da equipe após o período dos treinos que se seguiu a eliminação precoce nas quartas de finais do Paulista para o Água Santa. Contratado em outubro de 2021 depois da demissão de Hernan Crespo, Rogério Ceni conseguiu o vice-campeonato da Copa Sul-Americana e do Paulistão de 2022. Rogério Ceni acaba de ser demitido pelo São Paulo Futebol Clube e a gente estava debatendo. Ele se despede sem nenhum título conquistado. O técnico viveu altos e baixos. Em 2023, o São Paulo teve um desempenho ruim no empate sem gols contra o Ituano, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e começou o Brasileirão com um tropeço para o Botafogo. Além dos resultados e desempenhos, Ceni passou a ter uma relação desgastada com alguns jogadores e com a própria diretoria. A briga entre o treinador e Marcos Paulo mexeu com o elenco e deixou o ambiente mais conturbado. Rogério Ceni deixa o São Paulo nessa segunda passagem, com 107 jogos, 50 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. 21 de abril, São Paulo traz Dorival Júnior após a queda de Rogério Ceni. O treinador fará sua estreia no Morumbi em confronto diante do América Mineiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ao chegar no São Paulo, Dorival elogia o trabalho de Ceni e pede paciência, e fala: "Vim aqui para tentar vencer". Em vários momentos da entrevista, Dorival faz questão de valorizar o trabalho deixado por seu antecessor. 17 de maio. São Paulo tira a invencibilidade do Sport na Ilha do Retiro e abre vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Uma vitória com o dedo do técnico Dorival Júnior, com gols de Luciano e Marcos Paulo. Porém, antes da partida de volta da Copa do Brasil, as duas equipes têm compromissos pelo Campeonato Brasileiro. E desde a chegada de Dorival, que estava disputando 3 campeonatos, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e também tinha o Campeonato Brasileiro. E assim pode explicar esse ano o desempenho ruim do São Paulo no Campeonato Brasileiro, por estar quase na zona de rebaixamento. 1 de junho. No jogo de volta, São Paulo toma virada do Sport, mas garante a classificação nos pênaltis, com Rafael sendo a estrela da noite, defendendo a cobrança de Juba e colocando os tricolores nas quartas de finais. 5 de julho. Se o São Paulo não passar vergonha pro Palmeiras de novo, já tá de bom tamanho. Um herói pouco provável decidiu a vitória por 1-0 do São Paulo sobre o Palmeiras. O resultado dá ao São Paulo a vantagem de poder empatar no estádio palmeirense. O São Paulo viu a sua lista de preocupações aumentar durante Calleri, Luciano e Alan Franco no intervalo saírem por lesões musculares. As duas equipes se enfrentariam 8 dias depois. Em desvantagem no confronto empurrado por um estádio lotado, o Palmeiras pressionou muito o São Paulo nos primeiros 10 minutos, e fazendo um gol aos 34. Com o segundo tempo primoroso e nervoso, com reclamações contra a arbitragem, o São Paulo virou o jogo em que começou perdendo e assim mantendo vivo o sonho de vencer o torneio pela primeira vez. Deste modo, entramos na semifinal, dia 25 de julho contra o Corinthians. Renato Augusto dá show e Corinthians vence São Paulo em ida na semifinal. Camisa 8 decide com 2 gols e deixa Timão à frente na Copa do Brasil. Decisão será em 3 semanas no Morumbi. Apoiado por mais de 62 mil, o
tricolor vê brilho e choro de Lucas para virar o confronto e avançar a decisão por título inédito. Em um Morumbi de emoções, em grande estilo, o tricolor venceu o Corinthians por 2-0 na noite e o time de Dorival Júnior se classificou com gols de Wellington Rato e Lucas Moura. Lucas é o fator diferencial, o melhor em campo e o fator decisivo que ainda nem tinha chegado ao clube no jogo de ida. Final. Apesar da bela festa da torcida rubro-negra, a pressão foi toda do São Paulo nos primeiros 45 minutos. O placar foi de 1-0 com um gol marcado por Jonathan Calleri, mas a vantagem poderia ter sido ainda maior. São Paulo jogou muito melhor que o Flamengo no Maracanã. Para o São Paulo, é um momento histórico. Um São Paulo que não vivia a consagração de um título de expressão como este desde 2008 e 2012 eles ganharam a Sul-Americana. Você deve conhecer vários São Paulinos jovens que nunca viram um grande título do São Paulo. É um título grande para o São Paulo, que pela primeira vez ganhou a Copa do Brasil. Um elenco muito batalhador, que entrega muito. Essa base possui seus altos e baixos. Jogos bons, jogos ruins, e vale ressaltar que é um time brasileiro que há problemas financeiros, e assim eles usam a categoria de base e de fato é o que manteve o time forte em todos esses anos. O gol do título, o gol do garoto foi revelado na base Rodrigo Nestor, na Cotia. Nesse time também há Pablo Maia, também sendo uma peça crucial, Beraldo fazendo grandes jogos e sendo até cogitado para ser convocado. O próprio Lucas é da base do São Paulo, saiu para a Europa e agora retornou. O meio atacante Alisson vive um roteiro digno de filme pelo São Paulo. Criticado pela torcida no começo deste ano, o jogador se encontrou em uma nova posição e vive seu melhor momento desde que chegou no clube. E por fim, Calleri. Nesta temporada, o camisa 9 alcançou novas marcas relevantes e se tornou ídolo desse clube. O Nestor, ele já foi muito cobrado pela torcida, e na final ele foi herói. Várias e várias vezes ele já foi vaiado. Talvez por causa da escassez de vitórias e títulos, a torcida quis procurar vilões para o motivo das derrotas. Mas é um ótimo jogador com boas qualidades, líder de assistência do clube, muito inteligente para se posicionar. E nesse vídeo, muito importante para os torcedores do São Paulo, eu trouxe um convidado, meu amigo Ed. Eu senti que para deixar esse vídeo ainda mais completo, nada melhor do que ouvir um próprio torcedor são paulino se expressar. Então vamos ouvir o que ele tem para falar sobre a importância desse título ao São Paulo. E aí, torcida que conduz, estamos aqui para falar mais uma vez que a gente é campeão da Copa do Brasil. E não foi a gente que ganhou a Copa do Brasil. A Copa do Brasil ganhou o São Paulo na sua grande galeria de campeões. E com isso, tanto que duvidaram da gente, falaram que o Flamengo ia ganhar assim que quisesse jogar. E a gente mostrou mais uma vez, porque a gente é o time da virada, é o time da fé, é o time mais popular do Brasil atualmente, que lota toda vez 60 mil, 50 mil no Morumbi, onde o Morumbi, o palco de grandes conquistas que teve, de um ídolo voltando, o Lucas, uns ídolos que estão virando agora como Arboleda, Calleri e Luciano, e estamos aqui para falar que a moeda caiu em pé mais uma vez. Então, aqui só vou ficar nos cheirinhos flamenguistas e também os palmeirenses e os corintianos que não vão ter mais o que falar da gente, porque o São Paulo é o maior time do Brasil. Bom, de novo, mais uma vez eu agradeço a participação de Ed, pontos muito bem colocados por ele, e mais uma vez também eu peço para você se juntar à nossa comunidade que ainda é pequena aqui no YouTube. Então ajude-me a crescer contribuindo com a sua inscrição e ative o sininho para não perder vídeos novos aqui, como os maiores centroavantes da seleção brasileira que eu fiz. É um vídeo que deu uma boa repercutida, passa lá se você ainda não viu, está passando aqui no card. Retomando o vídeo, o São Paulo, enfim, constrói uma história muito educativa na Copa do Brasil. Quando você vai num treinador que muitos consideram subvalorizado, o trabalho de Dorival foi silenciosamente dando resultado jogo após jogo. Numa caminhada difícil na Copa do Brasil, por exemplo o jogo contra o Palmeiras, que todos achavam que seria quase impossível para o tricolor passar, e acabou que, se a gente olhar os dois jogos, eles foram os mais tranquilos do que contra o Sport. Eu achei que contra o Flamengo o jogo foi bem controlado, o São Paulo conseguiu sobreviver após o gol do Flamengo, quase tomou o segundo gol logo em sequência, mas deu conta de empatar antes do término do primeiro tempo, e no segundo tempo os jogadores estavam ansiosos, mas conseguiram administrar a partida. Isso nos ensina que a coletividade é algo muito importante. Nem sempre o talento vai bastar, e não bastou para os rubros-negros. Um Flamengo cheio de estrelas, um time vencedor, que é cobrado pela torcida. Se você não ganhar títulos, eles mandam o técnico embora. E se tudo não foi suficiente, a coletividade do São Paulo, sim, taticamente foi muito melhor, e vale mostrar essa cena do Lucas chorando, após ganhar um título muito importante para o clube.
Esse título é um resgate do Lucas voltando para sua casa. Para o torcedor que tem muita superstição, fica na cabeça, o Lucas saiu em 2012 com o título da Sul-Americana e ele volta agora campeão da Copa do Brasil, e sendo muito importante para esse título, sendo uma peça fundamental. Deste modo, um ídolo do tamanho do Lucas, um ídolo que tem todo o simbolismo, um cara que foi criado no clube, foi criando sua identificação, que ainda era um ídolo para muitos, e quando esse cara volta, o resgate do ídolo, o resgate do rosto do São Paulo para uma geração inteira, para muitos torcedores mirim da época, mesmo tendo o ídolo Rogério Ceni, o Lucas era aquele jogador lá que fazia os olhos dos torcedores brilhar. Ele era aquele cara que driblava, aquele atacante que fazia o gol. E esse título também serviu como uma redenção de Júlio Casares, o presidente do São Paulo. Quando ele foi cogitado e depois confirmado como presidente, os torcedores o chamavam de canastrão, sem rumo, egoísta, que levaria o São Paulo ao pior dos mundos. Mas com certeza, o presidente cometeu muitos erros e equívocos. Quando ele trouxe David e Rato, os torcedores protestaram, não gostaram dessas contratações, pensaram o que esse cara estava fazendo, meu Deus, ele tá doido da cabeça. Mas não, ele conseguiu trazer o São Paulo a ser respeitado como clube de novo, como estrutura e como um time temido por seus adversários dentro do campo de jogo. Tanto na esfera social e principalmente na parte esportiva, o resgate de Dorival Júnior foi grandioso também, pela forma que o Flamengo conduziu e a escolha do Flamengo de não renovar o contrato hostilizaram muito o Dorival. Se despediram de uma forma fria, com o Dorival anunciando antes do próprio clube. Isso tudo para um cara que tinha mudado o destino do Flamengo do ano passado. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores e por fim, depois que a troca tinha sido feita, muitos dirigentes do Flamengo disseram que Dorival não tinha mais capacidade de tirar mais nada do grupo. Dorival falou ontem isso na entrevista, que de acordo com eles, o Dorival só faz o arroz e feijão básico. Mal sabem o valor e a dificuldade de fazer um bom arroz e feijão. Bom, nesse ponto, vendo o Dorival tendo sua redenção e sendo campeão, tendo seu dedo, não só seu dedo, mas com uma mão cheia nesse título inédito ao São Paulo, conseguiu a recuperação de confiança e conseguiu fazer um time competitivo e mudando de posição como ele fez com o Alisson, fazendo um sistema que pudesse aproveitar o melhor de alguns jogadores, por exemplo o Rafinha, aproveitando o melhor o Caio Paulista, fazendo encaixar Lucas de imediato. E assim ele conseguiu, mais uma vez, fazer história, porque é a terceira vez que ele ganha a Copa do Brasil. Ele ganhou já em 2010 com o Santos, ganhou ano passado com o Flamengo, e agora ele ganhou esse com o São Paulo. E a jornada épica do São Paulo na Copa do Brasil é para ser lembrada por muitos anos. Desde a fase inicial até a grande final, a equipe mostrou um verdadeiro espírito de luta e perseverança. Foi uma jornada para se orgulhar e para mostrar a força e a determinação do São Paulo.